tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan. E em momentos como esse, né, em que nós estamos vivendo, que não sabemos ao certo quando a nossa rotina voltará ao normal, né, e de que maneira que ela voltará ao normal neste momento em que, claro, se avizinha também aí uma grave crise econômica, né, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Como manter o equilíbrio, a sanidade mental em momentos como esse, né, principalmente de tantas incertezas? Para falar um pouquinho sobre isso, estamos em contato aqui com imagem também, com a doutora Adriana Foz, que ela é mestre em psiquiatria e psicologia médica pela Unifesp, ela é neuropsicóloga e diretora da NeuroConnect. Doutora Adriana Foz, muito obrigado por aceitar o nosso convite de compartilhar um pouco do seu conhecimento aqui com os nossos ouvintes e internautas. Imagina, eu que agradeço. Bom dia a todos. Bom, doutora Adriana, como manter, né? Como manter o cérebro ativo num momento como esse? Enfim, passa um pouquinho pela história de tudo isso. Como que a gente lida com essa situação em momentos como esse? Se a gente também buscar um pouquinho na história. Eu lembro que a gente conversou ao longo dessa semana também sobre isso, né? Trazendo um pouquinho do contexto histórico, de como o homem sempre reagiu, né? Ao longo de sua história, da história da humanidade. Mas nesses momentos de tanta incerteza, como eu disse aqui na abertura, como que a gente mantém o equilíbrio sem saber, né? Sem ter ideia do que vai acontecer daqui para frente em todos os campos, não só na área econômica, no campo pessoal, enfim. É verdade. Você sabe que o ser humano, o cérebro humano, ele gosta muito daquilo que é rotina, por incrível que pareça, né? Ele gasta menos energia, ele se sente mais seguro. Então, quando nós temos uma questão como essa de muitas mudanças, né? Onde a gente tem Agora? Oi, por favor, pode continuar, doutora Adriana, estamos ouvindo perfeitamente. Tá. Quando a gente tem uma situação como essa de muita instabilidade, acho que tivemos funcionar de uma maneira que a gente até brinca assim, de fuga ou de luta, né? Que é aquilo que acontecia na época até dos nossos ancestrais, que moravam, por exemplo, nas cavernas, que o sistema do cérebro, ele precisava simplesmente de reconhecer possíveis perigos, né? E esse reconhecimento tinha que ser muito imediato. Então, a relação das emoções com a ação era uma relação muito imediata. Então, quando a gente hoje, né, depois de milhares de anos, hoje que nós estamos aqui na frente até de um computador, com uma evolução muito grande, nós, em situações limite, voltamos a funcionar como este antigo ser. Por quê? Porque essa é a nossa base neurobiológica. Então, nós vamos ver que muitas pessoas vão estar, por exemplo, diferentes em termos do seu próprio comportamento. As pessoas, elas tendem a ficarem mais polarizadas. Então, ou elas ficam bastante tranquilas de repente, ou elas vão ficar muito instáveis. E essa situação, ela é uma situação que é muito peculiar e que justamente diz respeito a um modo de funcionamento de alerta. E esse modo de alerta faz com que a gente gaste muita energia. Então, muitos de vocês podem se sentir muito cansados. Meu Deus do céu, tem até uma paciente minha que ligou e falou assim, eu estou exausta e eu não fiz nada. Por quê? Porque essa situação de alerta tira muito da nossa energia mental e física. E por isso que a gente precisa criar novas rotinas. O que eu digo para os pacientes e para as pessoas é que nós
façamos novas rotinas, que possamos escrever para que a gente possa seguir esta rotina. Isso é uma dica, parece boba, mas ele é muito importante. Porque né, doutora Adriana, é uma forma de reorganizar um pouco o pensamento a partir dessa rotina que a senhora muito bem descreveu. E agora, eu queria entrar um pouquinho, ainda continuando nesse assunto, mas cada pessoa reage de uma maneira, né? Eu acho que isso é importante a gente falar, cada um encara a situação, o que vem pela frente de uma maneira. Mas nos atendimentos que a senhora vem fazendo, claro, todos online agora, em função dessa quarentena, desse isolamento, o que a senhora vem percebendo um pouquinho com essas pessoas? Quais os maiores medos, as maiores inseguranças? Por onde as pessoas estão desviando o pensamento? Da onde vem? O que está originando mais? Assim, o que a senhora está percebendo? Que é importante a gente ficar atento, né? Eu acho que a partir desses exemplos, para onde a gente pode olhar, né? Quais então as maiores inquietações? O que é? São questões econômicas que nós vamos ter que enfrentar, porque, como eu disse aqui na abertura, a gente não sabe, né? O que será amanhã. Já está difícil organizar o hoje, o que fará amanhã. Então isso traz uma série de dúvidas. O que a senhora está ouvindo? O que a senhora está constatando que a gente precisa ficar atento e que pode servir de exemplo para quem está nos assistindo e quem está nos ouvindo agora? Bom, o que eu tenho mais visto, assim, são pessoas que, independente até, que essa situação de alerta, né, essa situação que demanda, que gera mais estresse, ela é um gatilho para outras, né, para outras questões que, porventura, a gente possa sentir, né, e se perceber. Então, o que eu vejo, por exemplo, dos pacientes que me procuram, são aqueles que, alguns que estão em alerta com situações, por exemplo, em casa, que estão vendo, que estão com dificuldade de como que lidam com os filhos. Outros têm uma questão já anterior, e que com essa situação acaba se agravando, porque a situação de isolamento, por exemplo, o ser humano não é um ser para viver em isolamento, é um ser gregário por natureza. Perfeito. Então, a ameaça, né, de você ficar distante, mesmo que não consciente, isso é algo que gera muita instabilidade. E pessoas que são mais suscetíveis ou que estão já, vamos dizer, num processo, né, de uma vulnerabilidade da saúde mental, eles acabam sofrendo mais e por isso às vezes precisam até também de um outro especialista, que no caso é o próprio psiquiatra, que de repente vai poder medicar. Então, é importante a gente lembrar que toda situação limite, toda situação que gera muito estresse, que é a situação de você não saber o que vai acontecer no amanhã, de você não saber financeiramente como que vai ficar a sua vida, ou como que você vai conseguir gerir a sua família, isso, independente da sua estrutura emocional, mental, vai te afetar, isso é fato. Agora, que a gente possa trabalhar muito com o presente, muito com as coisas que são do momento, essa é uma forma bastante, vamos dizer, salutar de a gente lidar com uma situação como essa. Agora, tem um outro fato, que é a terceira idade, que eu acho que você também, a gente iria falar sobre isso, não é? Sim, é importante, né, a gente compartilhar, porque eu imagino, também deve estar sendo difícil, né, porque há um certo isolamento, né, algumas famílias, quem mora em casas diferentes está evitando agora visitar os pais, os avós, em função dessa necessidade mesmo, né, como lidar com os mais velhos num caso como esse? É ótimo. Você sabe que eu estava olhando outro dia, nós temos 30 milhões de brasileiros acima de 60 anos, né? Então é muita gente. E essas pessoas,
o idoso, de forma geral, a maior preocupação do idoso é o isolamento. É muito interessante, porque justamente é a situação que o próprio vírus pode tá levando a todos, né? Inclusive a eles principalmente. Então, uma coisa que é muito importante é a gente tentar estabelecer contato com eles. Então, tem até outro dia eu estava vendo, existe sites, existe até aplicativos de conversa com esses idosos que estão às vezes em asilos, que não têm às vezes também familiares próximos. Então, eu acho muito bacana a gente pensar também nesse momento em formas de a gente poder ser de fato solidário, de fato generosos com os outros. Mas na sua família, se você tem o seu pai, sua mãe que estão no apartamento deles, lá em isolamento, a dica é essa, ligue, converse, veja como é que ele está, porque realmente a principal preocupação do idoso não é nem com a saúde dele, é com o isolamento, é com ele se sentir sozinho, desamparado. Então, tá aí uma dica que é muito simples, que é que a gente possa procurá-los, perguntar como eles estão, e fazer esse cuidado. Mas é uma situação difícil mesmo, né, doutora Adriana? E aqui eu vou dar até um relato pessoal, né? No meu caso, assim, eu fui criado pela minha avó, eu tenho uma relação muito próxima com a minha avó, né? Hoje com 89 anos, fui criado como filho, por exemplo. Então, num momento como esse, é difícil, né? E minhas duas tias que cuidam da minha avó, hoje ela é acamada, tem um pouco essa dificuldade. A gente entra num debate, eu e elas, nas conversas, e também com minha mãe. Poxa, esse isolamento de ninguém tá vindo aqui, por mais que a gente coloque ali a tela do celular, do tablet, estamos arrumando mecanismos e maneiras de estar sempre com ela, mas ela sente muita falta da presença de fato, né? Para nossa geração, talvez a gente consiga lidar melhor com isso, mas para quem é muito mais velho, é difícil entender e não ter aquele contato muito próximo, né? E minhas tias falam, poxa, se a Célia não vier, no caso a minha mãe, ela tá sentindo muito. De alguma maneira também tem um impacto, né, para a saúde dela neste momento, né? Então eu nessas discussões eu trago isso para quem é especialista na área, como a senhora, é algo muito difícil mesmo, né? Eu acho que cada um tem que analisar de que maneira, tomar os cuidados necessários, mas não é, e eu estou dando um relato aqui, não é uma decisão muito simples, principalmente para as pessoas que já estão muito mais velhas, já estão naquela fase mais final de vida mesmo, enfim. Fala um pouquinho disso, doutora Adriana. Olha, eu perdi, não sei se vocês me perderam, mas eu fiquei sem ouvir você. Então, se você me recolocar pontualmente a sua pergunta, me ajuda. Não, eu estava falando um pouquinho que é uma situação de fato muito difícil. Eu trouxe um relato pessoal. Tá me ouvindo agora, doutora Adriana? Tô. Então, eu trouxe uma questão muito pontual, né, da minha história, por exemplo, eu fui criado ali pela minha avó, então a gente tem um certo aproximação nos finais de semana, e agora, por mais que a gente coloque um tablet ali, um computador, para essa geração, para os mais velhos, é um pouco mais difícil, né? Minha avó, por exemplo, ela é acamada também. Então eu trago um pouquinho esse exemplo, porque cada família está lidando com essa situação de uma maneira, né? Não é algo tão simples assim da gente manter esse isolamento, que às vezes não tá a família esse tempo inteiro, também traz outros processos, né? Desencadeia outros processos de angústia, de depressão nas pessoas mais velhas. Então eu só trago essa provocação porque eu acho que num momento como esse, cada um vai escolhendo também as maneiras de tocar, né, uma situação como essa. Não, você tem toda a razão. Primeiro que aquilo que a gente conversou, realmente a principal preocupação do idoso, que ele mais sente é o fato de estar sozinho, de não estar conectado fisicamente, né, com o olhar. Mas eu acho que hoje o que a gente tem a fazer, lógico que como você mesmo falou, cada família vai lidar de um jeito, é justamente procurar ter o interesse. Se você busca o interesse por ele, como que ele está, como que ele dormiu, o que ele está fazendo, é uma forma muito, vamos dizer, de certa forma,
compensatória disso, porque não vai ter outro jeito. A gente sabe que eles são os mais vulneráveis, que a gente pode sim trazer risco a eles, mas que a gente possa ficar bem atento às reações, né? Porque se eles estão entrando num processo mais depressivo, ou se eles estão, né, entrando numa preocupação maior, que vai causar mais estresse, porque esse que é o grande problema também, né? Uma situação como essa gera muito estresse. E o estresse deixa a gente mais fragilizado, deixa a gente mais vulnerável, inclusive fisicamente, né? Então, mas eu acho que para os idosos é isso, procurem cultivar de outras formas, de formas criativas, que eu sei que todos nós somos capazes, para que a gente realmente fique perto deles dessa forma que não é ideal, não é a que eles gostam, mas é a que é possível no momento. Doutora Adriana, só para a gente concluir, a gente já está na parte final aqui da nossa conversa, do nosso bate-papo. A senhora estava falando um pouquinho como os jovens, né, os adolescentes, né, não só adolescentes, eu digo os jovens aí na faixa de 18, 25 anos, que estão buscando essa afirmação profissional, que já tem uma certa ansiedade de achar o seu caminho profissional, estão lidando nessa época de tanta incerteza. Se a senhora pudesse concluir um pouquinho e que tipo de preocupação a gente precisa ter com eles, seria interessante para a gente concluir aqui a nossa conversa. Esse jovem, apesar de, quando a gente fala que o jovem tem 18 anos, que ele é maior de idade, ele é maior de idade do ponto de vista legal, mas ainda no cérebro dele está acontecendo ainda muitas finalizações. Então a gente diz que do ponto de vista neurobiológico, o cérebro de um jovem até os seus 25 anos é bastante vulnerável, vulnerável a questões ligadas à saúde mental, inclusive. Então, o que seria isso? Então, é mais vulnerável a uma depressão. Ele, por exemplo, se usa o fato de poder usar drogas, o fato de passar por uma situação de muito estresse. Isso tudo tira muito mais a estabilidade de um jovem do que de um adulto mais avançado aí da idade. Legal, doutora Adriana, muito obrigado, doutora Adriana. Que a gente vive hoje, de uma grande pressão, de uma instabilidade, de um... Patrick? Por favor, conclua, doutora Adriana. De uma grande instabilidade, vai gerar neles um desgaste maior, tá? Não significa que esse desgaste vai ser um problema de saúde mental. A gente tem que sempre lembrar que existem aqueles que estão mais vulneráveis e que, por isso, a gente deve ter mais atenção para com eles, porque esse imediatismo que o cérebro do jovem tem, essa necessidade do aqui e do agora, essa necessidade de fazer, de ser muito ativo, vai ter um impacto nesta época em que ele vai precisar ficar mais recluso. Apesar de ele ser um jovem digital, onde ele navega, né, com a mesma facilidade que, assim, para mim, eu brinco que essa geração digital é a segunda língua que eles falam, né? A gente fala o português e o digitalês, e eles têm essa facilidade. Mas a questão do contato e das expectativas impactam, sim, o jovem, porque é o cérebro humano. Então, eu acho que é importante que os pais ou pessoas que estão, né, próximas desses jovens fiquem, ter mais atenção a eles, veja como é que está sendo a reação deles, como que eles estão sentindo, percebendo essas mudanças, o que eles estão pensando sobre isso, porque é um momento da gente ficar alerta de fato, né, para que se algo tiver fora ali do que é o esperado, daquilo que é, vamos dizer, natural, para você poder tirar dúvidas, né, ou com especialistas, ou procurar sempre fontes muito seguras de informações, porque hoje a gente sabe o quanto que tem das fake news e o quanto isso atrapalha todos nós. É isso que eu orientaria nesse momento.
Legal. Doutora Adriana Foz, mestre em psiquiatria, psicologia médica pela Unifesp, neuropsicóloga, diretora da NeuroConnect. Muito obrigado pela participação, por compartilhar um pouco esse conhecimento da senhora nesse momento em que tantas coisas estão mudando no Brasil e no mundo e que, com certeza, ainda voltaremos a conversar algumas vezes aqui na programação especial. Obrigado, doutora Adriana. Eu que agradeço a você, Patrick, e a todos os ouvintes. Fiquem bem. Jovem Pan Especial Coronavírus. Jovem Pan